Domingo de muito Flamengo, em 2 jogos no mesmo dia do Mengão. E o Galo insistindo pro Bruno Henrique, jornal dizendo que tem acerto com o jogador, mas Flamengo bateu a porta na cara dos mineiros. Reviravolta no caso Jorginho, Arsenal mudando um pouco de postura, vamos falar sobre tudo isso já já. Tem o staff do Valentim Gomes, zagueiro argentino, insistindo em oferecer o jogador e pode ter negócio. Já já a gente dá mais detalhes sobre tudo isso aí também. Tem a Supercopa do Brasil, a final da Supercopa do Brasil com ingressos absurdos e a CBF permissiva nesse sentido, não fazendo nenhum tipo de limite para os valores dos ingressos. Tem o Boto dando uma declaração sobre a prioridade do Flamengo em 2025. A gente vai falar que prioridade é essa e discutir se isso está correto, se a gente concorda. Quero ouvir o comentário de vocês também. Além disso, tem os grandes do Carioca passando aperto. É, isso aí. Só ontem, Botafogo e Fluminense, mais um jogo, mais um dia sem vitórias de grandes, Botafogo perdendo e Fluminense empatando, e a gente vai falar rapidinho sobre isso tudo aí e em que isso pode impactar lá no fim dessa primeira fase do Carioca. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma série de assuntos do futebol brasileiro e também do Flamengo. E começando aqui sobre esse domingo recheado de Flamengo para a nação. 2 jogos no mesmo dia. O primeiro jogo às 5 da tarde pelo UFC Series, Flamengo e São Paulo, que já tem uma escalação aí, pelo menos a escalação que indica que o Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Aí essa segunda vaga na zaga, a princípio vai ser o João Carbone, mas existe a possibilidade dele ser substituído pelo Ayrton Lucas. Mas aí o Ayrton Lucas deslocado para a lateral esquerda e o Alexandro fazendo a zaga no lugar dele. Alexandro como a princípio lateral esquerdo, podendo jogar na zaga também. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz e Alcaraz, além do Gerson. E Bruno Henrique e Luiz Araújo no ataque. A tendência é que o time entre com esses nomes, com essa possibilidade de mudança lá atrás na zaga, podendo haver esse deslocamento do Alexandro fazendo a zaga e o Ayrton Lucas fazendo a lateral. Às 9 da noite tem Flamengo e Nova Iguaçu, com a provável mesma escalação do último jogo. A única diferença é o Cleiton, que viajou para integrar o elenco lá nos Estados Unidos, e aí é um desfalque para o time do Carioca. Eu não entendi o motivo do Cleiton ter viajado para jogar um jogo, integrar aquele elenco que está lá nos Estados Unidos e aparentemente não vai nem ser titular, e acaba desfalcando um time que já está muito fraco do Carioca, podendo complicar ainda mais a situação no torneio. E aí vamos falar, como a gente já deu falou no início do vídeo, que os grandes estão com grandes dificuldades em ganhar. Inclusive dos times menores, dos times estreantes no Carioca. Exemplo disso foi ontem, com o Botafogo perdendo para o Sampaio Corrêa e o Fluminense empatando com o Maricá. E aí, se você pegar aí um exemplo, o Flamengo hoje ele está em penúltimo no Carioca. E ele precisa abrir o olho porque quando voltarem os jogadores do elenco principal, a tendência é que as vitórias comecem a aparecer, sem dúvida. Porém, pode ser tarde para recuperar os pontos suficientes para ficar lá em cima. Então, se o Flamengo pretende alguma coisa com o Campeonato Carioca, ele tem que abrir o olho e voltar a ganhar, se possível, antes do time principal retornar. Senão, Carioca já pode esquecer. Não é um grande problema, mas o Flamengo tem que ficar de olho nisso aí. Tem também a informação dos ingressos para a final da Supercopa do Brasil. Absurdo, tá?
ingressos aí passando do valor dos R$500 mil. Claro que isso não é um valor estipulado pela CBF nem pelo Flamengo. Esse jogo ele foi vendido para uma empresa, e aí essa empresa é que tem os lucros, mas aí tem também a administração toda. Agora, isso teria que ter algum tipo de limite, né? Por conta do próprio preço. E acaba que, para a própria empresa que coloca esses valores, pode ser até um tiro no pé, porque se ele coloca esse valor, talvez não dê uma lotação máxima, talvez não dê nenhum público muito bom. E se ele tivesse um preço menor, mais baixo, a chance de ele lucrar muito mais, inclusive com coisas dentro do estádio, com comida, bebida, com presentes que vendem lá, os copos, os brindes, qualquer coisa desse tipo, acaba que o faturamento pode ser ainda maior. Então, pode ser um tiro no pé colocar os valores nesse patamar. Um absurdo. 500 e poucos reais o ingresso para o jogo não tem muito sentido. Então, vamos ver se vai até lá ter tempo de haver alguma mudança. Muita gente reclamando. Vocês também, a galera que puder botar na internet para fazer um movimento, não só para esse jogo, mas de forma geral, porque os preços estão totalmente acima do razoável. E agora, vamos falar sobre os assuntos principais que a gente deu uma introdução, que é o mercado da bola do Flamengo. Não falei no início sobre o Danilo, porque o Danilo, existe um bom avanço nas negociações que são relacionados à questão toda entre Flamengo e Danilo. Ainda existe a pendência de salário, que até estão chegando no denominador comum, mas ainda não chegaram, não bateram o martelo. E ainda falta a liberação da Juventus, que é mais simples, por exemplo, do que a liberação do Arsenal para o Jorginho, como a gente vai falar já já. Agora, não tem nenhum destaque porque a atualização é igual à última, a gente continua nesse aguardo do posicionamento da Juventus em liberá-lo, para que o próprio Danilo possa bater o martelo e definir para onde ele quer ir. Agora, tem também a questão do Atlético Mineiro, o Galo, que fez proposta pelo Bruno Henrique de 4,5 milhões de euros, insistindo na contratação do jogador, indo para cima não só do Flamengo no envio da proposta, mas também do Bruno Henrique. Inclusive a Rádio Tatiaia já soltou que o Bruno Henrique já aceitou a proposta do Galo. Faltaria só o acerto com o Flamengo. O Bruno Henrique nega, diz que não tem nada disso, que não aceita sair do clube agora. O Flamengo, por sua vez, ao receber a proposta e receber essas insistências do Galo em ter uma resposta, já, como eu usei até o termo na abertura do vídeo, já bateu a porta na cara do Galo. Bruno Henrique é primordial para o Flamengo, não vai ser vendido, só sai se o Galo chegar, pagar a multa, acertar com o jogador e levar ele sem o Flamengo ter o poder de escolha. Fora isso, Bruno Henrique permanece no Flamengo. Essa é a situação do momento. Qualquer mudança aí de status, de cenário, eu volto aqui e informo a vocês. Tem também o caso do Jorginho, esse sim teve uma reviravolta, uma mudança relativamente grande de status, de postura do Arsenal. Antes disso, tem o staff do Valentim Gomes insistindo em oferecer o zagueiro para clubes brasileiros, especificamente Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, com essa venda aí do Vitor Reis para o Manchester City, que é o zagueiro que foi vendido aí por quase 40 milhões de euros, volta a olhar com bons olhos a contratação do jogador. Desculpa. Mas o Flamengo também olha com bons olhos, porém o Flamengo ainda acha cara a contratação. O José Boto, como a gente sabe, não abre o bolso com muita facilidade, mas o Valentim Gomes é um cara que é muito promissor. Então,
Se ele chega, vamos supor aí, por 8, 9 milhões de euros, ele com certeza daria um bom lucro mais na frente por conta desse potencial todo, por ser um jogador frequente, recorrente nas divisões de base da Argentina, nas seleções de base. Então, é um cara que muito provavelmente traria retorno, e o staff do jogador reforçando que o jogador quer sair do Vélez, oferecendo sem parar o jogador ao Flamengo, ao Palmeiras. E o Vélez, por sua vez, o presidente do Vélez, como é o nome dele, Fabián Berlanga, informa que não existe proposta oficial ainda na mão da diretoria do Vélez. Eles aguardam, porque eles já têm o conhecimento de que o jogador não quer permanecer. Então a gente continua aí acompanhando para ver se o Flamengo, depois dessas conversas que ele tiver com o staff do jogador, vai de fato apresentar proposta. Então, sobre Valentim Gomes é isso. E agora, a reviravolta do caso Jorginho. O Mikel Arteta, que é o treinador do Arsenal, ele tá mudando um pouco a postura em relação ao Jorginho. O Arsenal, a princípio, não vai facilitar a saída do jogador. Não vai deixá-lo ir pro Flamengo com tanta facilidade. O Arsenal começa a olhar com bons olhos a permanência do Jorginho, pelo menos até o meio do ano, que é o fim do contrato dele, mas eles vão além. Já existe uma possibilidade de o Arsenal, inclusive, oferecer um contrato de extensão por mais um ano no contrato do Jorginho. Então, ficou muito mais difícil agora para o Flamengo. O que pode fazer muita diferença e ainda existir uma chance do Jorginho chegar ao Flamengo? Caso o próprio Jorginho queira muito vir, mesmo que ele tenha uma proposta de renovação, mesmo que o Arsenal diga que precisa dele até o fim da temporada, ele ir até a diretoria do Arsenal e dizer que quer muito vir ao Flamengo, que tem vontade, e aí por isso insistir e pedir a liberação. E aí tem dois pontos aí. Eu acho que o Jorginho não faria isso com muita força, de forma muito incisiva, porque o salário dele lá é um absurdo. E aí faria sentido para ele ter mais um tempo de Premier League. Então acho que para ele não é uma má ideia ficar por lá também. E por outro lado, a única, pelo menos a maior chance do Jorginho chegar ao Flamengo é agora em janeiro, com a liberação do Arsenal. Por quê? Porque o Flamengo busca um jogador para essa posição. Se por acaso o Arsenal bater o martelo e disser: olha, o Jorginho não vem, agora não vamos liberá-lo, mas também não vamos renovar. Vocês podem negociar aí um contrato, um pré-contrato para ele chegar no meio do ano. Já não sei se o Flamengo veria com tão bons olhos uma chegada do Jorginho para o meio do ano, por conta dessa necessidade de contratação agora. E se o Flamengo contrata algum jogador nesse momento, já não teria mais espaço na folha salarial e nem de grana para trazer o Jorginho lá no meio do ano. Como um videozinho curto que eu soltei ontem nas redes, eu não vejo tão necessária assim alguém para essa posição do Jorginho. Jorginho, lembrando que para mim não é um segundo volante, tá? O Jorginho para mim é aliás, ele não é um primeiro volante, ele é um segundo volante, é um homem mais de construção do que de destruição. Acho que ele entra mais no lugar de um De La Cruz, de um Gerson quando joga de segundo volante, muito mais do que um Everton Araújo ou um Pulgar. Lembrando que o Pulgar, para mim, também é um segundo volante, mas joga de primeiro volante no Flamengo. Então, eu acho que a latência, assim, a necessidade do Flamengo nesse momento é muito mais para um cara que joga ali na marcação, um primeiro volante, do que um segundo. Um cara para dividir a responsabilidade ali com o Everton Araújo, com essa iminente saída aí do Pulgar, e por eu achar que o Pulgar é muito mais segundo volante, é um cara que ajuda na marcação, claro, mas que não é aquele principal cara para meio campo de marcação. Então, vamos continuar vendo aí isso tudo, mas a tendência agora é que deu uma travada nas negociações do Flamengo com o Jorginho. Vamos acompanhar, pode ser que haja algum tipo de convencimento, algum tipo de atualização aí na situação, mas deu uma travada boa com essa última
atualização de lá, do lado do Arsenal. Beleza? E hoje era isso. Lembrando a vocês para me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube, no Twitter, @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum novo vídeo que eu soltar aqui. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com a família, com as amigas, com todo mundo. E também não se esqueçam de comentar o que vocês acham sobre todos esses assuntos que a gente falou hoje aqui. Que é isso. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.